Horizon Zero Dawn foi uma nova franquia criada pela Guerrilla Games, a mesma que criou aquela franquia muito boa e que muitos fãs gostam de tiro chamada Killzone. Tu lembra dela? E aí então resolveu fazer um jogo de aventura com elementos de RPG em mundo aberto chamado Horizon Zero Dawn, que muita gente gostou, tinha alguns probleminhas, mas é então que sua sequência é lançada em Horizon Forbidden West, que promete corrigir todos esses erros e transformar a experiência ainda melhor. Fala amigos do Game 7, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós vamos fazer nossa análise do nosso segundo exclusivo zerado no PS5, Horizon Forbidden West. Confere aí. Primeira coisa, quando a gente jogou a primeira vez no PS4 Slim, o Horizon Zero Dawn, cara, que experiência bacana. Gráfico muito bom, tudo dublado, a história toda tava lá, muitos personagens interessantes logo de início para poder fazer um desenvolvimento. Claro que ele tinha suas falhas, era um tanto repetitivo em estrutura, alguns outros personagens secundários não eram tão legais assim, até porque tem alguns que nem lembro o nome, né, hoje em dia. Foi uma experiência muito positiva, mas com algumas poucas ressalvas que poderia ter se tornado uma experiência ainda melhor. É então que é lançado o Horizon Forbidden West, onde Aloy continua a sua saga para tentar reverter um possível colapso no mundo com a praga que está se espalhando. Os eventos do jogo, cara, começam imediatamente aonde o último se encerraram, com uma diferença de poucos meses após os acontecimentos. Aloy tá muito mais bem feito, o gráfico do jogo é simplesmente lindíssimo, isso que nós jogamos no PlayStation 5. E cara, o modo de 60 FPS tem resolução dinâmica que chega a bater 1800p, 1900p, que é muito superior ao 2K. E por vezes, cara, tu nem percebe que não tá em 4K, de tão bem feito que é. Serrilhado? Aqui não existe. Engasgos com muita coisa acontecendo? Olha, eu presenciei apenas uma vez e foi num momento meio nada a ver, e suspeito que talvez porque estava atualizando o videogame em segundo plano. Alguns bugs, cara, pouquíssimos. Um bug ou outro que percebi, questão que vai impedir você de progredir, foi quando a Aloy pulou e ficou enganchado e tive que reiniciar. Mas por sorte o checkpoint é tão perto que aconteceu. Ou seja, tecnicamente falando, cara, Horizon Forbidden West é, pra mim, o jogo mais bonito que nós temos no mercado atualmente. Claro, isso se você não pegar qualquer jogo e botar num computador de 60 mil reais, óbvio que vai ficar mais bonito. Mas cara, a fluidez, o que ele tá rodando em um console como o PS5, o que ele roda bem é surreal a qualidade de daqui. Pode ter certeza que a Sony conseguiu ultrapassar o patamar. E detalhe, eu ainda acho ele bem mais bem feito do que o próprio God of War, sendo que ele ainda é mundo aberto. E o God of War, ele tem uma estrutura semi-mundo aberto com algumas limitações. Mas aqui, cara, o mundo é simplesmente surreal de tão bem feito. Todos os detalhes, vegetação, sombras, luz, coloração do sol, dos biomas diferentes como desertos, é impressionante. Esse jogo roda liso, sem engasgos, a gráficos realmente muito impressionantes. É incrível o que foi feito o trabalho aqui de otimização e de gráfico nesse jogo. Para que isso tudo possa impactar e te dar uma imersão, óbvio que a parte sonora não poderia ficar atrás. As músicas quando tem ação, o que acontece nas cinemáticas, todas as cutscenes são muito bem feitas, os personagens, por vezes você não sabe diferenciar se eles estão na cutscene ou não. As batalhas, o aço quebrando quando você dá porrada com a Aloy, as máquinas caindo, tempestades, a chuva, inimigos gritando, o fogo se alastrando. É simplesmente, tecnicamente, um jogo que beira a perfeição nesses quesitos, cara. Não tenho do que reclamar aqui. Mas ele deve conhecer amplamente tecnologias poderosas do velho mundo. Ou seja, ele representa uma ameaça e uma oportunidade. Você acha que ele pode saber de algo útil contra o mundo? Parece que você não tá muito feliz por voltar. Trazer uma forasteira comigo vai complicar as coisas pra dizer o mínimo. Vai dar tudo certo. É só fazer o que eu digo e deixar a diplomacia comigo. Se você diz. Tá na hora de algo especial! Preciso recarregar. Cuidado com o plástico! E como eu já falei, o mundo aberto é simplesmente lindo. E tudo isso ficaria um pouco de segundo plano se a jogabilidade não ajudasse. E cara, lutar corpo a corpo, que era uma das grandes críticas do jogo anterior, agora tá bem melhor. Inclusive, falando em jogabilidade, a Aloy consegue ter upgrades também para essa parte, mais bem elaborado que no jogo anterior. Você consegue mais combos, mais sequências, apertar um botão e segurar para quebrar a armadura, quebrar partes dos robôs.
Então, cara, você pode tanto ser aquele porradeiro que vai no mano a mano e usa o arco como complemento, como o contrário, ser um arco e flecha daqueles especialistas e usar o corpo a corpo em situações de emergência. Ou seja, tem uma maior liberdade para você construir sua personagem e evoluir ela. Falando em personagens, como é legal, cara, ter a Aloy como protagonista do jogo. Ela é uma personagem feminina que em nenhum momento precisa ser sexualizada ao extremo, mostrar partes do corpo para poder chamar a atenção. Ela simplesmente é corajosa, forte, muito bonita, mas sem apelar, sem necessidade de apelar para algo vulgar ou coisa do tipo. Isso é excelente. São heroínas assim, cara, que nos mostram que tem variedade. E não tem problema uma heroína ser sexy também, ou personagens como a Ada Wong, por exemplo, em Resident Evil, e outros personagens que nós temos. Tranquilo. Mas é legal ver um personagem que é forte, por ela ser mulher e apenas por ela ser forte. Não porque precisa usar o corpo ou algum tabu que a gente tem. Isso é muito positivo. Por isso que eu acho ela uma das melhores heroínas, tal qual Lara Croft, entre outras. Se bem que Lara Croft um tempo era muito sexualizada, né? Hoje tá mais de boa com essa nova trilogia. Então, tá valendo. Agora, tudo isso que a gente falou são os pontos positivos. O jogo joga muito bem, o jogo tem gráficos lindíssimos, roda muito bem e ele possui áudio muito bacana. Alguns pontos a ser ressalvados, cara, que a gente não gostou, ele ainda repete o ponto de estrutura repetitiva. Como assim? Vou explicar. No começo da aventura, você conhece a primeira vila, você tá explorando, tá muito empolgado olhando todo lugar, você descobre que tem lá um caldeirão que é onde as máquinas são produzidas, você consegue aprender habilidades para domar outras máquinas. Sim, temos montaria, você pode subir nas máquinas, você pode convertê-las para ser suas aliadas e atacar outras máquinas. Ou seja, a jogabilidade é bem diversa. Mas um dos pontos que a gente viu aqui, cara, que precisa melhorar é nessa questão de que a estrutura das partes do mapa são praticamente idênticas. Você encontra uma cidade, você encontra vilas de inimigos ao redor que você pode derrotá-las como missão opcional. E quando você vai à primeira vila, você encontra essas vilas opcionais, você encontra o caldeirão e você fica, cara, o que é que tem aqui, o que é que tem aqui, o que é que tem aqui? Quando tu explora, beleza, vamos para a segunda parte do jogo, pro próximo capítulo. Quando chega na outra cidade mais à frente, adivinha o que acontece? A mesma estrutura. Tem a cidade, tem todas as vilas ao redor e tem um caldeirão. Passou para a próxima cidade, adivinha o que acontece? A mesma estrutura. Então isso torna ele um pouco repetitivo nesse sentido. Então não tem tanto atrativo para fazer secundários, pelo menos para mim não. Algumas side quests são muito boas, se ajudando os companheiros que tem uma história por trás, companheiros que você já ajudou no passado. Mas lembra daquele problema que eu te falei? Se tu não jogou o Zero Dawn agora, antes do Forbidden West, tu não vai nem lembrar quem é, porque realmente não tinha tanto impacto. Aqui deu uma boa corrigida. O objetivo da Aloy é conseguir reunir aliados para ressuscitar Gaia, que é a inteligência artificial. A história, cara, ela é muito apoiada porque a Aloy ela é uma mestre agora no arco e flecha. Tanto que a jogabilidade reflete isso. Você pode comprar armas novas, você pode upar elas, você pode fazer flechas diferentes com veneno, sem veneno. Tem uma arma que lembra uma metralhadora, só que é adaptada com pedaços de madeira para poder disparar flechas. Enfim, tem muito arsenal, tem muita variedade, mas na real, outro ponto negativo, eu praticamente comprei apenas 2 armas e fiquei com as armas do início do jogo e eu não senti, por um momento algum, necessidade de comprar uma arma mais forte, etc. Talvez eu jogue muito bem, eu acho muito difícil. Talvez seja uma coisa do jogo, talvez, que ela não balanceou tanto assim. Mas é algo horrível? Cara, talvez se você gosta de desafio, pode ser, mas eu não senti tanta diferença. Talvez um bônus, uma coisa do tipo, pra tu pegar armas melhores, aí fica ao critério de você. E aí, cara, tu vai vendo que o jogo acontece tudo isso e ele também tem uns probleminhas. A história, como eu falei, ela é legal, mas ela, no começo, é intrigante, você conhece uns seres lá que tem uma armadura diferente, você conhece, opa, o que tá acontecendo aqui, tem uma coisa diferente, eu não tinha visto isso, nunca pensei por isso. Mas à medida que vai passando, cara, parece que o jogo vai dando uma rushada, que da metade pro fim, parece que as coisas acabam assim, ei, a gente tem que encerrar, e aí, como é que a gente faz? Não, vai, encerra de qualquer jeito. Essa foi a impressão que ficou. Tanto que a expansão dele, a Burning Shores, ela é praticamente o verdadeiro final do jogo. E eu não joguei ainda porque eu não acho que R$100 é um preço legal para uma DLC. E aí, cara, os confrontos com chefes são bem da hora, mas ele sofre de um outro problema. Estrutura quebrada também. Não é difícil você perceber que tem um ponto no cenário que a Aloy consegue encontrar com a maneira de ir, não porque o jogo quis, mas porque ele te dá tanta ferramenta para escalar e tudo, que você consegue ir. Tem também o paraquedas, inspirado a La Zelda, que ajuda de horrores a você trafegar, mas tem algumas coisas que você consegue. Por exemplo, teve 3 chefes que eu consegui quebrar na hora, percebendo o comportamento dele. O primeiro foi um monstro que eu fiquei perto de uma rocha, e aí, cara, tinha momentos que eu tava numa rocha, que o chefe mandava arma de fogo, mandava alguma coisa, e simplesmente
não me acertava. E eu conseguia com o arco e flecha dele ficar atirando. Demorou um pouquinho, demorou, mas eu fiquei lá 3 minutos, 5 minutos atirando flecha nele até ele morrer e não tomei dano. Um dos penúltimos chefes, cara, eu percebi que você tá numa arena, que é como se fosse um elevador, você com pancada, com flecha, você consegue ir empurrando. O script do jogo é tão estranho nessa parte que o chefe só te ataca quando ele tá em cima da plataforma do elevador. Então se você tirar ele um pouco, ele tende a correr de volta e ficar lá. Como é eu matei esse chefe? Eu empurrei, eu percebi que ele não fazia nada, não atacava e defendia, porque parecia que o jogo tava dizendo, ei, tu tem que correr pra lá. E aí eu só ficava batendo nele, não usei nem flash, só batendo. Tirava pouquinho a vida, mas continuava dando golpe, pulava pra cancelar alguma coisa, dando outro golpe. Armava arco e flash pra cancelar a animação e continuava, até que eu matei. Então isso mostra que faltou um pouco de cuidado nesse sentido. E claro, não é tão incrível dizer que o jogo sofre de alguns problemas de personagem. Tem alguns personagens que são muito da hora, mas ainda tem aqueles que você meio que... show! Não tem um peso tão grande assim. Talvez porque eu não joguei os dois em sequência logo, ou talvez porque eu simplesmente não tenho gostado da história, não sei. Então eu deixo pra você, que jogou Horizon Forbidden West. Tu sentiu essa repetição de estrutura? Ou tu sentiu esses personagens um pouco subdesenvolvidos? Comenta aqui. Falando tudo isso, a jogabilidade é muito boa, o jogo tecnicamente é maravilhoso, o áudio é excelente, o gráfico, puta que pariu, é lindíssimo, joga muito bem. A história, dependendo da pessoa, eu posso até dizer que você vai achar muito interessante ou que você vai achar meio também como eu achei da metade pro final aquela rushada. E assim, o jogo é ruim? De maneira alguma, o jogo é excelente, mas ainda a Guerrilla não conseguiu fazer aquele jogo redondinho, porque ainda existem ressalvas. Se você é assinante da PlayStation Plus Extra, é de boa porque ele tá lá agora, né, no serviço do catálogo, e aí jogar um jogo desse por lá, cara, é muita vantagem. Se você pegar uma promoção muito grande, como R$100 para baixo, também é um jogo que vale esse preço. Ele é interessante, entrega boas horas. Se você é um cara que busca 100%, talvez tu vai enfrentar aqui, cara, um problema, porque é bem repetitivo para tu fazer tudo isso. Mas se você já tá habituado, ou se você simplesmente adorou o primeiro jogo, assim, meu Deus do céu, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, pode ser que você também curta. Então é isso, essas são nossas considerações. O jogo é muito bom, mas ele poderia ser melhor ainda, o que não desmerece a qualidade técnica do jogo, como é gostoso jogar, como é bacana. Se os pontos que a gente falou aqui de história meio rushada da metade pro final, algumas estruturas quebradas, não te incomoda nada, então é provável que você nem vá sentir isso daí. Mas comenta aqui embaixo, já jogou Forbidden West? Curtiu o jogo? Que parte você gostou, que parte você não gostou? Concorda ou discorda? Grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!